Tem muitas pessoas, amados, que acham que pregar um texto da Antiga Aliança estarão pregando o Evangelho Apostólico. Ledo engano. Não se iludam, amados. A palavra apostólica, o Evangelho de Cristo, está na Nova Aliança. Se pregar uma história lá da Antiga Aliança, você não está pregando o Evangelho. Jesus não mandou pregar isso. Jesus mandou ensinar as suas palavras. E as palavras de Jesus só estão de Mateus e Apocalipse. Você tem que entender isso. Por isso que os apóstolos ensinaram, depois que Cristo foi para a glória, eles ensinaram que nós somos ministros de uma nova aliança, porque Jesus que mandou eles escreverem isso. Por isso que Jesus em vida já estava preparando as pessoas, dizendo ali, os profetas duraram até João, em Lucas 16. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem prega força por entrar nele. Satanás não quer que você conheça o evangelho. Satanás não quer ocultar a lei, os profetas. Não quer. Ele quer ocultar o evangelho. Está lá, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. Então ele quer ocultar o evangelho. Além não, ele quer que continue pregando, porque vai deixar a mente das pessoas endurecida e o coração com véu. E as pessoas vão ficar debaixo de maldição, na audiência da lei, na leitura da lei. Por isso que nós somos ministros de uma nova aliança. Temos que continuar ministrando a nova aliança. Esse vídeo é o 11º vídeo de uma série de vídeos que eu tenho trazido aqui para os amados conhecerem a palavra de salvação. O tema é o Evangelho Apostólico que salva. O Evangelho Apostólico que salva. Graças a Deus, amados. Graças a Deus por isso. Que se não fosse o Evangelho Apostólico, estaria todo mundo perdido. Estaria todo mundo perdido. Foi Cristo que inaugurou este Evangelho. Quando ele começa a pregar, arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede, imperativo, crede no Evangelho. Graças a Deus. E nós, como somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, como os apóstolos fizeram. Quando eles entenderam isso, eles morreram em prol do Evangelho. E temos que dar vida em prol do Evangelho. Glória a Deus. O texto base do tema deste ensinamento, que é o Evangelho Apostólico que salva, e temos que ter cuidado com o outro Evangelho. Pode soar diferente para você, amados. Você ouvir, mas que negócio é esse? Só pregar, só ler o Novo Testamento, aí a pessoa pode falar, isso é um outro Evangelho. Não caia neste engano, amados. Porque o apóstolo Paulo, quando falou aqui em Gálatas sobre o outro Evangelho, era quando os Gálatas estavam misturando lei com a graça. Aí ele falou, isso é um outro Evangelho, porque eles ensinavam as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo só estão de Mateus e Apocalipse. Aqui está, na nova aliança, a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. Então temos que ler e conhecer, porque ela que é a Bíblia do cristão. A lei dos profetas não é a Bíblia do cristão. Tudo que nos interessa da lei dos profetas, os apóstolos que eram inspirados colocaram aqui na nova aliança. O que vai acontecer no futuro está lá em Apocalipse. Você não consegue interpretar o que vai vir no futuro com a lei, porque a lei é sombra. Pela sombra você não consegue ter a imagem real das coisas. As pessoas acham que vão entender a vinda de Cristo lendo sombras, lendo livros que é chamado de sombra. Na sombra você não tem a imagem real das coisas. A nova aliança está aqui, é o significado. Então você quer entender o que vai acontecer no futuro? Fica com as cartas dos apóstolos, fica com Apocalipse, que tudo está aqui para nós, revelado claramente para a minha vida e para a sua vida. Glória a Jesus. Compartilhe este vídeo, amado. Eu conto com você. Clique aqui, compartilhe este vídeo, dê um like, me segue. É importantíssimo você me seguir. Olha o texto, o tema. A base, né, amado? Glória a Jesus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, Gálatas capítulo 1, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Daí você já tem que entender, meu Deus do céu, o que o apóstolo recebeu não foi de homem.
Aí ele continua no verso 12, porque eu não recebi, nem o aprendi. Ele aprendeu direto de Jesus. De homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tudo que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos aprenderam foram direto do coração de Jesus para eles. E eles escreveram aqui, como é que nós não vamos dar crédito? Por isso que é o evangelho da forma, do jeito, do padrão que eles ensinaram, é que salva. Fora isso, você estará perdido, você estará falando no nome de Jesus, estará falando do evangelho, estará falando de Deus, estará carregando a Bíblia, estará perdido. Não adianta ter zelo de Deus sem entendimento. Não adianta, o teu zelo tem que estar na nova aliança. A aliança de Cristo, a Bíblia do cristão. Não se envergonhe deste evangelho. Não se envergonhe deste evangelho, amados. Glória a Deus. Agora, entendendo isso, olha que o apóstolo Paulo, alguns falam que foi Paulo que escreveu esta carta, mas não tem o nome da pessoa certa. Mas aqui, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Esta carta foi endereçada a uma igreja, aos hebreus, que tinham deixado a lei, tinham aceitado a graça. Estavam lá no evangelho, mas do nada eles abandonaram o evangelho, desertaram e foram para a lei. Aí olha o que o apóstolo aqui fala. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Verdades ouvidas. João capítulo 1, verso 17. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Eles se desviaram, voltaram para a lei. Olha o 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo. Qual foi a palavra falada por meio de anjo? A lei, os profetas. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, quando as pessoas desobedeciam, quando a lei que foi dada por intermédio de anjo estava em vigência, porque hoje ela está morta, Jesus Cristo matou ela na cruz e tirou inteiramente do nosso meio. As pessoas era castigada, recebia justo castigo, justo. Agora no 3, como escaparemos nós? Eles estavam aqui desertando, se negligenciarmos tão grande salvação. Quando é que essa tão grande salvação se iniciou? Vem comigo em nome de Jesus, vem comigo, amados, em nome de Jesus. Quando foi que essa palavra de salvação se iniciou? Clique aqui, amados, compartilhe este vídeo, me segue, é importantíssimo você me seguir. Vamos juntos levar esta palavra para milhões e milhões de pessoas. Dê um like. Olha só o verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta. A qual, ou seja, salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus. Se iniciou nele. Se iniciou lá em Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus, Apocalipse. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviram? Os apóstolos ouviram de Jesus o santo evangelho, que Jesus é o primeiro apóstolo, depois os apóstolos deu continuidade, anunciando o evangelho da graça. Verso 4 de Hebreus 2, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glória a Jesus. Então, quando que começou a palavra de salvação? Com Jesus Cristo. Não tem lá na lei, disse Jesus, se começou na nova aliança, e depois os apóstolos continuaram. Glória a Jesus Cristo pelo evangelho da graça. Permaneça nesse evangelho. Clique aqui, amados, dê um joia, dê um like, compartilhe esse vídeo e me segue em nome de Jesus. Conto com o seu apoio. Graça e paz. Beijo no coração. Desculpa pelo barulho do carro aqui, que não tem jeito, né, amados? Infelizmente. Graça e paz, até o próximo vídeo.